Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite e quero já ler de imediato um texto com os nossos irmãos que está no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19 e o versículo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para atirarem. Então, com estas palavras, eu salvo a igreja, os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, querendo colocar estes textos para os irmãos nessa noite, que quem disse estas palavras, quem proferiu estas palavras, foi o profeta Elias, no momento mais difícil da vida de Elias, no momento mais terrível da vida de Elias, Elias profere estas palavras, dizendo: aqui, o que me chamou a atenção, o que está no meu coração é isso. Elias disse: e eu fiquei só. Por duas vezes Elias disse: Senhor, só eu fiquei só, Senhor, estou sozinho. Elias queria dizer para Deus assim: olha, fiquei sozinho. Soubemos que a história de Elias, ela aparece no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, melhor, capítulo 17, aonde aparece Elias no cenário de Israel, entregando a mensagem profética para o rei Acabe, dizendo que por 3 anos e meio não choveria, nem orvalho cairia sobre a terra. E vimos que quando ele entregou a mensagem, Deus disse: olha, te esconde no ribeiro de Querite. Elias foi para o ribeiro de Querite, ficou escondido. Deus ordenava um corvo que levava-lhe pão e carne, pela manhã e à tarde, 2 refeições por dia, um corvo levava para Elias. Vimos que o tempo passou, o ribeiro secou, e Deus agora orienta Elias: vai a Sarepta de Sidom, que eu ordenei uma viúva que ali te sustente. Elias caminha aproximadamente 160 quilômetros até Sarepta de Sidom. Elias saiu dos termos de Israel, saiu das fronteiras, atravessou a fronteira do país e foi a Sidom. E ali encontrou a viúva. Diz a Bíblia que Elias ficou com a viúva por muito tempo, comendo e bebendo na casa dela. Por quê? Porque Deus disse para Elias que ela sustentaria Elias. Mas a viúva não tinha nada em casa, só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite numa botija. Mas pela mensagem profética de Elias, aquela mulher então se multiplicou o azeite, se multiplicou a farinha. Por muito tempo Elias ficou hospedado ali, comendo e bebendo, junto com aquela mulher viúva e o seu filho. Vimos que em tudo isso, queridos, Elias entregou a mensagem profética para o rei Acabe e teve que fugir, se esconder, porque senão morreria. E nós vimos então que o tempo passou. E aí depois, lá na casa da viúva, Deus diz: Elias, te apresenta a Acabe agora, porque eu darei chuva sobre a terra. Vai e te apresenta ao rei Acabe. Elias foi então e se apresentou a Acabe. Vimos, queridos, que Elias fez uma convocação no Monte Carmelo para que se reunisse todos os profetas de Baal, que eram 450, e os profetas de Azerá, deusa da Síria, que eram 400, que comiam na mesa de Jezabel. Vimos que então eram 850 homens de um lado e Elias do outro. E nós podemos ver que Elias disse: prepare o altar de vocês, que eu preparo o meu. Como vocês são muitos, então vocês podem começar o ritual de vocês primeiro. Mas o Deus que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. Então eles aceitaram aquela proposta, prepararam o seu altar, se lancetearam, se machucaram, invocaram o Deus deles o dia inteiro. E passou, já era 3 horas da tarde, nada do Deus deles se manifestar. Nós podemos ver então que 3 horas da tarde, Elias então se manifesta, prepara o altar e faz uma oração e diz: Senhor, responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que o Senhor é Deus e que eu não estou fazendo isso por minha vontade, mas porque Tu, Senhor, me ordenou que fizesse isso. Tudo aquilo Elias estava fazendo porque Deus lhe estava ordenando. Elias preparou o altar, mandou derramar
16 cântaros d'água sobre o altar, encheu os valos em roda de água, a água caiu em cima do sacrifício da lenha, e aí Elias ora ao Senhor Deus, e Deus manda fogo sobre o altar, consumiu o sacrifício que estava sobre o altar, com a lenha, até com as pedras, que Elias tinha empilhado 12 pedras, segundo o número dos filhos de Israel. E vimos, queridos, que o fogo consumiu tudo, as pedras, altar, sacrifício. Deus respondeu Elias com fogo, mostrando que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Eram 850 homens contra um, mas o homem que estava com a verdade era um só, era Elias, porque ele estava na direção de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. E aquele que está na vontade de Deus, queridos, ele tem que estar convicto que ele está na vontade de Deus. Aquele que está na linha da palavra do Senhor, aquele que segue a Bíblia, a palavra arrisca, fique convicto na sua convicção, porque é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E aqueles homens estavam todos na mentira. E quando caiu fogo sobre o altar, Elias disse: agarrem esses profetas de Baal, agarrem eles, matem eles. Levaram para o ribeiro, e ali Elias matou aqueles 850 homens. E o povo caiu com o rosto em terra e dizia: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois daquela grande obras que Elias realizou para Deus ali, Jezabel, esposa do rei Acabe, rainha, ficou sabendo que Elias tinha matado os profetas dela. E ela disse: me faça Deus de outro tanto, se amanhã a tua vida não for como uma deles. E diz a Bíblia então que Elias correu. Elias sentiu medo daquela palavra e Elias correu, queridos. Elias foi até Berseba e ele tinha um moço que lhe acompanhava. Elias deixou o moço dele em Berseba e foi caminho de um dia para dentro do deserto, caminhou um dia inteiro deserto adentro sozinho, deixou o moço e se sentou debaixo de um pé de zimbro e disse: basta, ó Senhor, eu não sou melhor que meus pais, agora me recolhe, me tira a minha vida. Queridos, interprete bem o texto. Elias não estava querendo se matar. Elias estava querendo que o Senhor lhe recolhesse, lhe levasse para o céu, porque ele já estava cansado. Elias, então, depois daquela grande batalha contra os profetas todos ali, Elias estava cansado no sentido físico, cansado no sentido emocional e psicológico. Elias estava abalado devido ao tamanho, à intensidade da batalha que Elias passou no Monte Carmelo com todos aqueles profetas do maligno. Então aquilo ali lhe causou um cansaço muito grande, lhe causou, o emocional ficou abalado, né? O psicológico ficou abalado, o corpo físico estava cansado. Então Elias pedia para que o Senhor lhe recolhesse. E nós podemos ver que quando ele se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu, um anjo tocou nele, ali tinha pão quentinho na hora e água. E o anjo disse: come e bebe, porque muito longa te será a caminhada. Come e bebe, porque a caminhada ainda é muito longa. Elias já tinha, como se diz assim, largado tudo. Elias tinha abandonado a obra. Elias não queria mais fazer a obra de Deus. Aí o Senhor lhe manda um anjo lá no meio do deserto, lhe dá pão e água e diz: come e bebe, porque muito longa te será a caminhada. E nós podemos ver que muitas pessoas hoje estão largando a sua Bíblia, estão largando o culto, estão abandonando a igreja, abandonando o culto, abandonando a sua gravata, ministros do evangelho, pregadores, deixando a gravata de lado, deixando a sua Bíblia de lado, parando de pregar, foram para a caverna. Eu quero te dizer, nesta noite, sai desta caverna espiritual que você está. Saia desta caverna espiritual, toma a tua Bíblia, vai estudar a palavra, vai ministrar, vai pregar, porque tem alguém precisando de ouvir a mensagem que tu tem para entregar. E nós podemos ver aqui que então Elias comeu e com aquela comida caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Chegou no Monte Horebe, o monte de Deus, e se enfiou na caverna. E ali estava e não queria sair da caverna. Quando ele ouve uma voz dizer assim: o que fazes aqui, Elias? Ele diz: Senhor, fui extremo zeloso pelo Senhor Deus de Israel, e mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei e querem tirar minha vida. Senhor, aqui é o texto, e eu fiquei só. Senhor, eu estou só. O sentimento de Elias era esse.
de uma pessoa só, solitário, só ele tinha o mesmo pensamento, só ele queria zelar pelas coisas de Deus, só ele queria levar as coisas de Deus corretamente, porque a nação de Israel estava praticamente toda desviada, adorando a Baal, e os profetas tinham sido mortos, os profetas, e aí Elias tinha aquele pensamento assim, eu estou sozinho, Senhor, não tem ninguém comigo. Aí nós vimos que no 19:10 de 1 Reis ele diz, e eu fiquei só. E nós vimos que Elias diz aqui no verso 14, 19:14 de novo, e eu fiquei só. 2 vezes Elias diz, Senhor, eu estou sozinho, eu estou só. Eu quero nesta noite lhe dizer uma coisa, que você não está só. Tem pessoas hoje que estão no meio de muita gente, no meio da multidão, mas se sente só, lá no seu coração está sozinho. Lá no seu coração pensa, Senhor, eu estou sozinho, ninguém está comigo nesta batalha. Mas eu quero dizer, Jesus está contigo nesta batalha. Jesus nunca te abandonou, Jesus não vai te abandonar. E nós vimos aqui que 2 vezes, Senhor, eu estou só, não tem mais ninguém comigo. Esta situação nós podemos ver que o próprio Jesus passou. Nós vimos Jesus aqui, queridos, expulsando demônios, fazendo milagre e maravilha. E os familiares de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos disseram, ele está fora de si. E foram tentar buscar Jesus para prender Jesus, a sua mãe e seus irmãos. Mas aonde está isso? Nós vamos ver aqui então, em Marcos, no capítulo 3, versículo 20. Marcos 13, 20. Está escrito assim, então Jesus entrou numa casa, e afluía outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. Olha só o texto aqui, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Versículo 21, Marcos 3, 21, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Agora Marcos 3 e 31, chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar. A multidão estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Então o texto de Marcos 13, 20, na sequência fala do verso 31, que então a mãe de Jesus e os seus irmãos chegaram para chamar Jesus, para levar ele para casa. Este homem está fora de si, né? Quem sabe Maria pensando, meu filho está fora de si. Jesus estava expulsando demônios, fazendo maravilha, e os fariseus dizendo, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Então nós vimos assim, raciocine comigo, querido que está escutando. A mãe de Jesus e os irmãos foram buscar ele, porque está fora de si esse homem. Quem sabe o meu filho está fora de si, diz Maria. E os irmãos foram buscar Jesus naquela casa. Os fariseus diziam, ele expulsa demônio por Beelzebu, para o maior dos demônios. Ninguém compreendia Jesus, ninguém entendia Jesus. Eu quero dizer, quem sabe, ninguém te entende. Você pensa assim, ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu quero dizer, Jesus te compreende, porque ele também não foi compreendido. Então ele passou por tudo o que nós passamos hoje. Mas uma coisa é, nós não estamos sozinhos. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse mais para os discípulos, eu não vos deixarei órfão, pois eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então nós nunca estaremos sozinhos, porque o Espírito Santo estará conosco e estará em nós. Mas nós podemos ver que Jesus passou por isso. Elias estava nessa situação, Senhor, eu fiquei sozinho, não tem ninguém, Senhor. Aí Deus diz, Elias, sai para fora, sai da caverna, Elias. Quando Elias saiu, veio um vento, veio terremoto, veio fogo, e Deus não apareceu. Quando veio uma voz mansa e tranquila e diz, o que tu fazes aqui, Elias? Elias repete a mesma coisa, Senhor, mataram teus profetas e eu fiquei só. Elias tinha um sentimento de que estava sozinho. Elias tinha um sentimento que estava sozinho. E muitas pessoas hoje têm este sentimento de estar sozinho.
Às vezes estão no meio dos familiares todos, mas os familiares todos não pensam da maneira que você pensa. Os teus familiares, quem sabe, não acreditam em Deus. Os teus familiares, quem sabe, não são fiel a Deus. E você é fiel a Deus. Então ninguém pensa que nem você, mas eu quero dizer, você não está sozinho. Você está com a maioria. Porque se Deus está do nosso lado, os anjos, que são milhares de milhares de milhares, estão do nosso lado. Então a maioria está conosco. Se Deus está com nós, a maioria está conosco. Nós podemos ver que Deus diz para Elias: vai, Elias, volta pelo caminho do deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja Jeú, rei de Israel. E unja Eliseu, profeta, em teu lugar. E Elias, Deus disse assim para ele: Elias, tu não estás sozinho, Elias, porque eu conservei 7.000 em Israel. Tem 7.000 que eu preservei em Israel, Elias, que não adoram a Baal, e as bocas que não beijaram a Baal. Então ainda tem 7.000, tu não está sozinho. Ei, queridos, quem sabe você pensa que está sozinho. Não, nós não estamos sozinhos na caminhada da fé. Nós não estamos sozinhos na convicção deste pensamento que nós temos hoje, que a igreja ela tem que ser santa, ser purificada, lavada no sangue do Cordeiro, que a igreja tem que ser diferente do mundo. Nós pensamos assim, e às vezes parece que estamos sozinhos neste pensamento, porque A, B ou C se corrompe, o da direita se corrompe, o da esquerda, o vizinho, o do outro vizinho se corrompe. E a maioria está num pensamento, mas eu quero dizer, continua no pensamento da palavra, continua no pensamento da verdade. Ah, mas está todo mundo assim? Não, mas nós não somos todo mundo. Nós fomos escolhidos, fomos chamados por Deus para sermos diferentes e jamais estaremos sozinhos. Eu quero deixar estas palavras e eu quero estar orando com a igreja nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por esta mensagem, por esta palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Abençoa a tua igreja, Senhor, que neste momento vai estar assim ouvindo a tua palavra. Fala aos corações, fortalecendo, animando, sustentando, confortando os corações, fortificando, Senhor, a tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço no teu nome, Jesus. Amém e amém. E a paz do Senhor a todos os nossos irmãos.